Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Nosso vídeo de hoje, a gente vai fazer uma análise do primeiro jogo da semifinal, empate ontem por 1-1 entre Vasco e Nova Iguaçu. Mais uma péssima atuação do Vasco, né? Segunda consecutiva, uma pela Copa do Brasil e ontem pelo Campeonato Carioca. Vamos tentar entender os motivos dessa queda de rendimento da equipe comandado pelo Ramon Dias, né? E também pelo seu filho Emiliano. E também vamos falar um pouco aí sobre a sequência do Vasco no Campeonato Carioca e também sobre a chutada de balde que deu ontem o Ramon Dias na coletiva após o jogo, né? Cobrando contratações, mostrando as lacunas e as carências que o Vasco ainda tem no elenco aí para a disputa do Campeonato Brasileiro. Então eu peço que todos vocês acompanhem, assistam o nosso vídeo aqui até o final para não perderem absolutamente nada, e peço também que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, né? Venha fazer parte da nossa família e dê aquela moral fazendo os 3-6, né? Curtindo o nosso vídeo, comentando no nosso vídeo e compartilhando aqui o nosso vídeo. Então corre lá embaixo, deixa o like, comenta aí o que você achou do jogo de ontem, o que você achou da coletiva do Ramon. Se você não assistiu, a gente vai deixar para vocês aqui também no término do vídeo aí para a galera poder acompanhar. E obviamente aí peço que a galera compartilhe o vídeo, principalmente nos grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais, para que mais vascaínos possam também interagir com a gente por aqui. E antes da gente dar início no vídeo de hoje, queria lembrar, rapaziada, que o vídeo aqui é um oferecimento da maior casa de palpites esportivos do mundo inteiro, que é a parceira aqui do canal, a 1xBet. Lembrando que a 1xBet é a única casa de palpite que está dando aí um bônus de boas-vindas que chega até R$2.000 quando você se cadastra usando o nosso link e o nosso código promocional, o Mário Vasco. Então quem quiser tirar proveito dessa parceria, corre lá embaixo, no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, não perde tempo. Qualquer depósito que você fizer a partir de R$10 com o código Mário Vasco, você já garante aí o bônus promocional que chega até R$2.000. Beleza? Combinado? Então bora começar o vídeo falando da partida de ontem, né? Uma partida que a gente imaginava um Vasco muito diferente daquele Vasco do segundo tempo do jogo contra o Água Santa. Mas o Ramon ele já começou com uma escalação um pouco surpreendente, tirando o Adson do time, né? O Adson que na minha opinião foi bem nos últimos jogos, um cara participativo, um cara que muitas vezes chama a responsabilidade, ele é um cara que ele aparece muito, né? Ele sempre tá buscando o jogo e ele entra com o Cleiton de titular, né? Recém-contratado, acabou de ser anunciado aí na última sexta-feira, e nada contra o Cleiton, tá? Acho que ele até estreou bem, participou das jogadas, chamou a responsabilidade em lances de ataque, mas, cara, o Ramon ele montou um time com 3 zagueiros e 2 centroavantes, e acabou que o time ficou com muitos buracos. A gente tinha um buraco gigantesco entre o meio de campo e o ataque, a gente não via, né, a aproximação do Galdames, do Paê, dos 2 centroavantes, e a gente tinha um buraco ainda maior no sistema defensivo, entre a zaga e o meio de campo. Ele deixou ali somente 2 jogadores com a responsabilidade no meio, né, de marcação, que era o Zé Gabriel e o Galdames, e aí o Vasco acabou perdendo completamente as rédeas da partida. O meio de campo foi completamente dominado pela equipe do Nova Iguaçu. O Vasco não teve realmente, né, o merecimento de vencer a partida, principalmente no primeiro tempo. E digo mais para vocês, tá? Não fosse ontem o nosso goleiro Léo Jardim, que na minha opinião foi o melhor jogador do Vasco em campo, talvez a gente não tivesse nem condições de no próximo jogo buscar uma classificação para a final, porque foram diversas oportunidades de gol do Nova Iguaçu, 2 bolas na trave, muitas defesas do Léo Jardim ali em lances que eles, cara, salvou o Vasco em situações ali de cara a cara, atacante chegando na cara do gol e ele tendo que salvar o Vasco em alguns momentos. E, cara, o que me deixou mais preocupado foi a quantidade de tempo que demorou pro Ramon ontem, mais uma vez, mexer na formação tática. Eu não digo nem mexer no time, porque no intervalo ele fez 3 substituições, mas ele trocou 5x5, 6x6, ele não fez alterações que mexessem na forma do Vasco jogar. Muita gente criticou que o Ramon não entrou já com o esquema de 4-4-2, e de certa forma, cara, eu vou ser bem sincero, eu queria que ele tivesse mudado o esquema, que ele tivesse entrado somente com 2 zagueiros, mas
pelo fato do time não ter tido tempo para treinar, e o time vem jogando no 3-5-2 ou no 3-6-1, ele talvez tenha ali se sentido mais à vontade de manter, né, esse esquema tático, mas não deu certo. Mais uma vez o time jogou espaçado, jogou sem controle de bola, jogou sem criatividade. Mais uma vez o Payet, que é o nosso principal jogador, muitas vezes teve que tentar resolver sozinho, e aí a gente viu, né, um Nova Iguaçu indo para cima, criando chances, sendo melhor na partida, e o Vasco, graças a Deus, vou ser bem sincero com vocês, consegue um empate, né? Um empate para mim nem foi tão merecido assim. Se tinha alguém que deveria ter saído com a vitória ontem, sinceramente, era o Nova Iguaçu, mas a camisa contou muito, a torcida contou muito, obviamente, né, no Maracanã lotado, e a gente conseguiu aí sair, né, com esse empate suado que nos deixa no páreo, né, que nos garante a possibilidade aí de no próximo domingo vencer a partida e chegar numa final. O certo a gente vai ter agora uma semana inteira de preparação, o jogo está confirmado para domingo, novamente será no Maracanã, não vai ser em Brasília. E tem um detalhe importante aí nessa situação, né? O Vasco ele não vai ter nenhum jogo durante essa semana. Vai ser aí 6 dias de preparação até domingo aí pra gente poder encarar o Nova Iguaçu. E do lado deles, eles terão uma partida pela Copa do Brasil. Quinta-feira, o Nova Iguaçu encara o Internacional de Porto Alegre lá em Brasília. Então eles vão viajar, vão ter essa questão do cansaço, vão ter uma partida que vale muita grana pela frente. Então a tensão vai estar lá em cima e o Vasco, primeiro, vai poder estudar o adversário. Segundo, vai poder se preparar. Terceiro, vai poder recuperar aí os jogadores que fisicamente não estavam tão bem. E quarto, corrigir todos os erros que o Vasco vem comentando nesses últimos jogos, principalmente esse espaçamento que o Vasco tem tendo ali entre os setores de meio de ataque e também de zaga e de meio de campo. Então espero que o Ramon aí consiga, nesse período de treinamento, né, corrigir essas situações, corrigir esses erros. Lembrando que ontem a gente teve o Matheus Carvalho expulso, então ele não poderá jogar a próxima partida. E aí vamos ver o que o Ramon vai fazer. Será que ele vai manter o esquema de 3-5-2, de 3-6-1? Será que ele vai arriscar jogar num 4-4-2, né? Será que ele vai arriscar jogar ali com 4 jogadores no sistema defensivo, né, com 2 laterais, que são o Lucas Piton e o PH, com 4 jogadores no meio de campo? Eu, sinceramente, para esse próximo jogo, se jogar no 4-4-2, eu tiraria o Gary Medel na zaga. Muita gente vai me criticar, pô, Mário, tá maluco, vai tirar o capitão, vai tirar o Medel. Eu tiraria ele da zaga. Se quer manter ele no time, bota ele de volante. Eu manteria ali, de repente, o Medel de primeiro volante, traria o Sforza para jogar como segundo volante ao lado do Galdames e daria total liberdade para o Payet ser aquele homem de criação. Eu, se fosse escalar o time para essa próxima partida, eu iria com Léo Jardim no gol. Nas duas laterais eu iria com o Lucas Piton e com o PH. Dupla de zaga, João Vitor e Léo, ou até mesmo o Maicon. Se o Maicon tiver condições, poderia ganhar a vaga ali do Léo, que ontem deu mole em algumas situações. Poderia ser Maicon, João Vitor ou Léo e João Vitor. Meio de campo, Gary Medel, Juan Sforza, Galdames e Dimitri Payet. E lá na frente, muita gente vai me criticar, mas eu voltaria com o Adson. Acho que o Adson é um jogador muito importante de movimentação, de criatividade, de um cara que quebra linhas, um cara que sofre faltas perto da área, que dá assistências e que também finaliza. Então eu acho que é importante aí o Ramon considerar, de repente aí, pensar na possibilidade de entrar num esquema aí, como eu falei, né, de 4 jogadores no meio de campo, que é ali que se ganha o jogo. É no meio de campo, povoando, trazendo peças de qualidade, que você consegue dar sustentação para a zaga e também dar ali, né, aquela sustentação para o sistema ofensivo. Enfim, vamos ter toda a semana de preparação, de trabalho, né? E ontem, após o jogo, quem deu a coletiva foi o Ramon Dias, né? Quem vinha geralmente dando as coletivas era o Emiliano, mas eu acho que o Ramon, sentindo ali a pressão, né? Sentindo que o Vasco não jogou bem, ele quis vir a público, conversar com a imprensa e dar um recado pro torcedor. O Ramon, ele pediu paciência pro torcedor, falou que o trabalho não é um trabalho de curto prazo, falou que tem muitos jogadores que ainda estão se adaptando ao clube, ao sistema de jogo, ainda estão conhecendo, né, o próprio Ramon Dias. Então ele pediu pro torcedor que tenha um pouco mais de paciência, que volte ao Maracanã do domingo que vem para apoiar, para poder torcer. E eu tenho certeza que a torcida nunca vai abandonar, tá, professor Ramon? Não sei se eu não tenho a dúvida, o torcedor do Vasco é o torcedor mais apaixonado, que mais entrega, que sempre tá junto com a equipe. Então, só aí, Ramon, não se preocupe, que a torcida sempre vai estar junto. E ele até criticou alguns torcedores que saíram antecipadamente de São Januário ali no último jogo, né? Falou que aquilo não deveria acontecer, mas eu acho que ele tá julgando de forma errada. Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe. E o principal, o Ramon foi perguntado sobre a montagem do elenco, se o Vasco ainda carece, se o Vasco ainda precisa de contratações. E ele falou, ó,
Para ser sincero, precisa. O Vasco ainda precisa de contratações e ele falou quais as posições que ele quer jogadores. Ele falou que o Vasco ainda está carente de um atacante de lado de campo. Ele falou que pediu a contratação de um jogador para ser titular, que atue pelos lados, né, ou pela direita ou pela esquerda. E ele ainda falou uma outra coisa que me deixou surpreso. Ele falou que ainda queria uma cereja do bolo. Palavras do Ramon Dias. Vocês vão ver daqui a pouco aqui na coletiva de imprensa. Ele falou, ainda queria uma cereja do bolo, um primeiro volante. Esse jogador que a gente ainda não tem no elenco aí para a temporada de 2024. Então o Ramon aí, cuspindo o maribondo, chutou o pau da barraca, cobrou ali a 77 e falou assim, ó, se não tem dinheiro eu vou entender, né? Ele falou assim, se não tem dinheiro eu vou entender, vou trabalhar com o que eu tenho, mas que eu queria jogador para ser titular, eu queria, né? Então cobrando, mostrando aí essa indignação com a 777, na minha opinião, acho que o Ramon tentou dar um recado para a empresa americana e para o próprio, de repente, Alexandre Matos, que eles têm um bom relacionamento, mas enfim, né, escancarando aí essa necessidade por contratações, por reforços, e quem sabe agora no mês de abril, que teremos essa janela doméstica, o Vasco correr atrás de jogadores, né? Mas não vai adiantar trazer aposta, né? Pelo que eu percebi do Ramon, ele quer jogador pronto, ele quer jogador para ser titular, ele quer jogador que vai sair de um Palmeiras, de um Botafogo, de um Fluminense, de um Atlético Paranaense e chega ao Vasco para assumir a responsabilidade de vestir a camisa e a campo e entregar um futebol à altura do que o Vasco merece. Então, vou deixar com vocês aqui agora uma análise do meu irmão, Edu Canelas, ele que estava no Maracanã ontem, viu o jogo de perto, né? Ele acompanhou a partida de dentro do estádio e depois vou deixar com vocês a coletiva do Ramon Dias, né? Falando um pouco aí sobre essa situação de reforços e também sobre outras situações envolvendo aí o Vasco na partida de ontem para a sequência do Campeonato Carioca. E o Ramon cravou, vamos pra final. Ele falou, a gente vai pra final, isso aí eu prometo pro torcedor vascaíno. Então fica agora com a análise do Edu e também aí com essa entrevista coletiva do Ramon Dias. Um abraço, tamo junto, ó, deixa o like, se inscreve no canal, valeu. Por favor, quem puder, deixa o like aí, muito importante o seu like aí pra ajudar aqui a nossa live. O negócio foi tão ver que tá o Ramon hoje. Lo que me gusta es que haya tanto periodismo, quiere decir que Vasco es un equipo grande. Eso me encanta, me gusta. Y saber que Vasco está jugando cosas muy importantes. Pero que sea bien claro que tenemos 90 minutos para revertir. No revertir, sino seguir compitiendo como lo estamos haciendo. Yo estoy muy orgulloso del equipo. ¿Por qué? Y los hinchas también tienen que estar orgullosos de este equipo. Por esta razón que yo les voy a explicar. Muy simple, muy fácil. Primero, venimos de jugar hace 3 días un partido importante donde necesitábamos la clasificación para seguir en la Copa. Pasamos. Con sufrimiento, con mucha tensión, con mucha presión de parte de la gente, que me gusta, que presione porque es un equipo grande. Pero también tienen que entender que el equipo hoy podíamos haber ganado por 2 o 3 acciones, pero también podíamos haber perdido, porque ellos estuvieron toda la semana sin competir y tenían una ventaja deportiva. Lo que nosotros la semana que viene la vamos a tener, porque ellos juegan con Internacional y nosotros vamos a preparar todo el equipo para jugar el domingo y que vamos a pasar. Que la gente sea bien claro y que venga a la cancha porque Vasco va a llegar a la final. Porque, ¿saben por qué? Porque tiene el espíritu, tiene el compromiso, tiene ese espíritu ante una pérdida. Cuando va perdiendo, recupera y por último, compañero, podíamos haber ganado. Que no era justo, porque creo que lo más justo era el empate. Ellos tuvieron una chance al último con el atacante, que fallamos, el Uru falló, pero es motivo de la presión que existe. Pero yo estoy muy contento porque quedan 90 minutos y creo que los hinchas de Vasco, lo entiendo que querían ganar 3-0, 4-0 para allá, pero el fútbol tiene estas cosas. Hay que competir, el equipo compite, yo estoy re orgulloso, me gusta que la gente no se vaya antes, no se tiene que ir antes. Porque el otro día la gente se fue y nosotros empatamos y ganamos a penales. Fueron ustedes que lo pasaron en televisión. El hincha, verdadero hincha, se queda hasta el último a competir. A Vasco no nos des por descartado en ningún momento, como pasó hoy tampoco. Hoy pasó que íbamos perdiendo, pero el equipo reacciona con errores, con todo lo que quiera. Pero es lo que más me gusta de Vasco, ese temperamento que tiene. Y si perdemos eso, va a ser difícil. Pero si continuamos con ese espíritu que tenemos hoy, va a ser difícil para todos. Así que cualquier pregunta que quieran hacer se la contesto, pero estoy muy contento. Porque el equipo viene a un desgaste. Si Gabriel, Pablo, Juan, Pablo el punta viene jugando, el francés viene jugando, Payet viene jugando todos los partidos y necesitamos un tiempo de recuperación.
y esta semana viene bárbaro para nosotros. Para jugar el domingo, vengan a la cancha, ¿eh? Porque vamos a llegar a la final. Eso se lo digo yo. Y van a ver que el domingo vamos a ir a jugar la final. ¿Está bien? ¿Algo más? ¿Algo más? Me encanta que haya mucho periodismo. Soy un entrenador que le gusta el periodismo, le gusta la presión, la exigencia. Eso es lo que le transmito a los jugadores. Eso es lo que le transmito yo a ellos. El fútbol es presión constante, pero hay que dedicarse, tenemos tiempo para recuperar. Yo estoy feliz porque tenemos el tiempo para recuperar y quedan 90 minutos para jugar. Va a ver la diferencia que va a haber en presionar, atacar. El equipo va a tener que jugar. Vamos a ver qué pasa el domingo. ¿Ok? ¿Algo más? Algo mais, né, Cláudio? Tem que isso. Vamos. Pô, tem que ter pergunta, Sim. maluco. Sim. Boa noite, Ramon. Gabriel Rodrigues, Trivela. No último jogo contra o Água Santa, o Vasco cedeu muitas oportunidades. Não atuou, o Água Santa fez 3 gols. Hoje, de novo, o Nova Iguaçu teve muitas oportunidades de gols. E o sistema defensivo do Vasco era muito elogiado até porque para trás. Tem uma defesa firme, sólida. O que você acha que tem acontecido e o que pode fazer para melhorar, para não ceder tantas oportunidades para o time adversário? ¿La nuestra o la de ellos? Y sí, la presión que hay, que existe. Pero ellos también tuvieron también ocasiones de poder convertir y la verdad tenemos un arquero extraordinario que soluciona un montón de problemas. Yo estoy contento y feliz por él. Y el equipo, por supuesto, teniendo más descanso, más recuperación, el jugador entra al 100%. Ahora hay jugadores que tienen mucho desgaste y se nota, lo ven ustedes, ahí en la mitad, en el ataque no somos tan punzantes como antes, pero tenemos todo el tiempo para recuperar hasta el domingo. Sí. Alan Santos, BTV Esportes, tentar falar um pouco devagar. Ano passado, você usou algumas mesas também para bater, para afirmar que o Vasco não iria barrar, não iria cair. Agora a gente vê você aparecendo no momento de mais pressão. A gente viu os jogadores sendo vaiados, como o Zé Gabriel, o Puma, e você aparece na coletiva e chama a responsabilidade de novo para você, falando que o Vasco vai estar na final do Campeonato Carioca. Isso tira o peso, a pressão dos jogadores para entrar na próxima partida e conseguir a classificação, porque o torcedor gosta de você, gosta do seu trabalho. No, ellos al contrario, están felices de estar en este momento, porque hace mucho tiempo que Vasco no está en esta situación de pasar el turno y pelear. Ahora podemos llegar a una final, quedan 90 minutos. Esto es lo que es este club. Es un equipo grande. El público es uno de los mejores de Brasil. Lo vieron hoy, lleno, increíble la gente. Y yo creo que el domingo va a explotar. El domingo va a ser más gente, va a venir. Va a venir mucho más a alentarnos, a ayudar como lo están haciendo. Yo estoy feliz porque nos están ayudando. Y seguramente tenemos que corregir algunas cosas, pero con el descanso lo vamos a hacer. Ramon, o Vasco jogou clássicos contra o Fluminense, o Flamengo merecendo vencer, e venceu bem o Botafogo. E time de baixo investimento tem tido dificuldade. Por qué isso? Y se necesita tiempo. ¿Hace cuánto que estamos nosotros? ¿Cuánto tiempo? 6 meses, 7 meses, 8 meses. 8 meses y denme un poquito de tiempo. Denme un poco de tiempo para poder rearmar el equipo. Hay muchos jugadores que vinieron ahora. Y hay jugadores que se están adaptando a lo que es Vasco. Seguramente estamos mejorando día a día, porque el otro día en el primer tiempo, no sé muchos equipos que jueguen como jugó Vasco en el primer tiempo. Miro todos los partidos, miro todo. Creo que en el primer tiempo del otro día dio un fútbol increíble. Y eso es lo que queremos mantener. Queremos mantener ese nivel. Sabemos que hay un desgaste, pero ahora tenemos toda la semana y el domingo va a ser un Vasco diferente. Alguém faz essa pergunta, Diogo Costa, da Rádio Grande Rio, na Rádio Web Total. Queria saber justamente sobre esse primeiro tempo do Água Santa. O Vasco jogou um futebol bonito, vistoso de se ver, incrível. E depois disso, o segundo tempo para cá, para esse jogo, não jogou tão bem. Como fazer para o Vasco voltar a jogar esse futebol bonito? Sí, yo soy uno que me gusta jugar bien al fútbol. Pero sé también que estás en un equipo grande y con todo este público que hay ahí, todo el periodismo que estás, necesitas ganar. Estamos tratando de conseguir el resultado y que el equipo y el club se estabilice. Se estabilice ahí arriba, se estabilice para tener la tranquilidad, que los hinchas tengan la tranquilidad y nosotros también. Y ahí seguramente disputaremos un fútbol muy bueno desde el primer tiempo el otro día. Me gustó, lo mejor de Vasco de 7 meses y lo vamos a ir mejorando de a poquito. Tranquilo, la gente tiene que tener fe y confianza. ¿Ok? Profe. Allá. Nossa esquerda. Amigo. Boa noite. Igor Like aí. Quero saber um pouco a sua visão sobre o desempenho da dupla de volantes hoje, Zé Gabriel e o Galdames. O senhor fez alteração logo de cara no intervalo, também teve a troca do Paulo Henrique, mas o senhor explicou um pouco da questão física, mas especificamente sobre a atuação, sua visão sobre a atuação do Zé e do Galdames. Muitos torcedores, se a gente passeando nos corredores, eles já notavam uma insatisfação com o Zé, especificamente no primeiro tempo, mas queria entender um pouco a sua leitura sobre a atuação deles hoje. Sí, nuestros planes cambiaron y mucho cuando Pablillo se lesionó y Jair se lesionó. Y eran dos jugadores Jair de mucha experiencia
Y Paulinho, con su dinámica, con su ritmo, con todo lo que dio el campeonato pasado, Vasco lo está sufriendo, pero se necesitan adaptar con lo que tenemos. Y seguramente va a necesitar un poquito más de tiempo, pero estamos contentos con lo que tenemos y seguramente seguiremos trabajando para mejorar en esa zona que es donde creo yo tenemos un poquito más de dificultad. Aqui, Ramon, tudo bem? Em relação ao jogo contra o Água Santa, hoje o Vasco começou com uma só alteração, que foi o Cleiton, que foi anunciado recentemente. Queria que você explicasse um pouquinho a sua ideia para essa alteração para o jogo contra o Nova Iguaçu. Você tem alguma coisa a ver com o perfil do Adson, por exemplo, de ser importante para o segundo tempo, ou algo especificamente para essa partida? Sí, a mí lo que más me preocupaba de nuestro equipo era el desgaste que vienen teniendo. Prácticamente no entrenamos prácticamente nada en estos 2 días, porque veía un equipo realmente cansado, fatigado, y uno siempre pretende, pero si el jugador físicamente tiene dificultades, es difícil hacerlo. Pero seguramente vamos a mejorar muchísimo y lo vas a ver en el partido que viene, va a ser un Vasco completamente distinto. Boa noite, Ramon, aqui, Sidão Marinho do Litoral News. Hoje, mais uma vez, o Léo Jardim teve uma grande atuação, mais de 12 defesas, com certeza. Foram 23 finalizações da equipe do Nova Iguaçu. Queria que você comentasse sobre a qualidade do seu goleiro, ele que foi herói também na classificação na última quinta-feira, e se esse problema de sofrer muitas finalizações você enxerga como algo que precisa ser resolvido já para o jogo da volta contra o Nova Iguaçu. Obrigado. Vai deixando o like para fortalecer, cara, só para ajudar na divulgação aqui, quem puder. Sí, primero que tenemos un arquero de jerarquía, de gran nivel. Estamos re felices y contentos porque es un arquero que está entre los mejores, no sé si el mejor, pero entre los mejores de Brasil. Yo estoy muy contento, muy feliz. Y sí, hemos tenido en este último periodo, en el partido anterior hemos tenido finalizaciones muy buenas, muy trabajadas. Hay un gol que se hizo casi 56 toques. Y creo que en Brasil sí lo hacen, pero no con una terminación como la que tuvo Vasco. Eso hay que elogiar también, no elogiar solamente lo que fallamos, sino yo les voy a empezar a mandar por Twitter, por Instagram, las cosas que hacemos bien. Si vos me decís todo lo que haces mal, yo te voy a contrarrestar y te voy a mostrar todo lo que hacemos bien. Pero para eso se necesita tiempo, se necesita mucho trabajo y que la competición que hay en Brasil es increíble. Jugás cada 3 días. Cada 3 días hay un partido. Cada 3 días. Y es difícil que el jugador se recupere rápidamente. Necesita tiempo. Hicimos muy buena pretemporada, pero hay que analizar bien el calendario, los equipos, las presiones que existe. Pero el Vasco tiene que estar, la gente tiene que estar re feliz y re contento porque estamos compitiendo. Y seguramente el domingo vamos a llegar a la final. ¿Ok? Obrigado. Ô, Mário. Fala. Só uma coisa. Tem mais. Cícero Melo, da ESPN, canais Disney. Pergunta que eu tenho para te fazer, ela é um pouco parecida com o do companheiro, mas tem uma diferença. Por que o Vasco, quando joga contra times fortes, como o Flamengo e o Fluminense, que ele tem que ser, como se diz hoje no futebol, reativo, ele tem uma atuação sólida, boa, se iguala a esses times que têm até um poder técnico maior. E quando ele joga para ser, como se diz aí, proativo, né, contra equipes menores, com times inferiores ao Vasco, o Vasco se iguala a essas equipes e acaba complicando os jogos que ele teria obrigação de ser o dono do jogo e ganhar o jogo com autoridade. Pero si vemos, nosotros hemos tenido dificultad, pero también creo que en el fútbol brasilero es competitivo así, porque hay varios equipos que noto que han quedado afuera de la competición por la presión que existe, porque los compromisos son diferentes, pero seguramente a la larga van a seguir haciendo la diferencia a los grandes equipos. ¿Okay? Vale. Ramon, boa noite. Bom, você diz que está satisfeito com o elenco, está trabalhando a questão do elenco, mas eu queria saber, a janela já fechou, a janela internacional, existe ainda uma janela nacional. O Vasco e você, junto com o departamento de futebol, pensa e quer mais reforços? Ou precisa de reforços? A mí por la dificultad que tenemos, pero yo puedo pedir, pero si financieramente el club no está en condiciones de comprar, vamos a tener que adaptarnos a lo que tenemos. Saben que Paulinho y C. Gabriel no están. Tenemos 2 jugadores menos. Jair, perdón. Jair son 2 jugadores y 2 jugadores importantes. Realmente nos faltaría, hoy trajimos la punta, y realmente nos faltaría una cereza ahí arriba, que es un volante. Nada más. Ramon, para finalizar a linha do canal Mário Coelho Vasco, o porquê da escolha do Cleiton? Surpreendeu todo mundo a escalação do jogador? Tem alguma característica específica que você queria dentro do elenco? Sí, lo notó que tiene dinámica, tiene mucha experiencia, tiene gol. Hoy tuvo 3 o 4 remates que podía haber hecho el gol y no lo hizo porque hoy vino ayer
antes de ayer, y yo hablé con él y le dije, quiero que juegues. Esto es Vasco, tenés que jugar. Te necesito, y bueno, jugó. No trabajamos movimiento, no trabajamos definición, no conoce al equipo, pero hoy se dio cuenta que está en un gran club. Y seguramente va a tener que trabajar y adaptarse, pero me gusta el jugador. Me encanta el jugador como está. Ok? Rapaziada, bom, hoje a análise foi em loco e a gente sobe esse vídeo aqui depois de ver uma atuação bem abaixo do Vasco. Eu acho que algumas tomadas de decisão, como a escolha por colocar o Cleiton Silva como titular, deixar o Verratti saindo da área, foram coisas que me chamaram muito a atenção. Um Vasco disperso e que novamente se entrega ao mental. O Vasco em vários momentos do jogo hoje poderia ter sido um pouco mais atento. E olhando para a parte técnica do Vasco, esse mental atrapalhou muito. Alguns jogadores hoje estiveram abaixo e isso tem que ser falado. Uma partida muito abaixo do Paulo Henrique, que hoje foi muito mal, tanto que foi substituído. Uma partida abaixo do Zé Gabriel, mais uma. E uma partida que a gente vê, o Sforza entra, o time melhora. O Adson entra, o time melhora. Será que não está na hora do Emiliano e do Ramon verem e perceberem que esse time precisa de mais leveza para melhorar? Será que não está na hora de um meio um pouco mais rápido? Hoje, quando a zaga e a defesa do Nova Iguaçu resolveu fechar as melhores jogadas do Vasco, que são feitas pelo melhor lateral esquerdo do Brasil, que é o Lucas Piton, ao lado do Payet, o time do Vasco ficou pobre na criação. Se fechou Payet e Piton e deixou o time do Vasco criar por outras beiradas. E o Vasco não conseguiu ser efetivo. Muito preocupante, mais uma partida que eu digo, o mental entrega um Vasco, mostra que o Vasco está abaixo e a gente fica muito preocupado. Vim para o Maracanã, foi um dia super legal, mas a gente sai decepcionado. Torcedor na arquibancada deu show, mais uma vez, mais de 60 mil vascaínos aqui, empurrando o time. E numa boa, hoje o Vasco não mereceu o torcedor que veio aqui, não mereceu a festa feita e o apoio entregue, porque foi um time sem criatividade e uma equipe completamente perdida dentro de campo. A síndrome daquele jogo contra o Água Santa parece ter aparecido e deixado o Vasco completamente vulnerável dentro de campo. Rapaziada, a gente segue com o nosso vídeo, mas não poderíamos deixar de colocar aqui o ponto de vista, logo com a cabeça quente, depois do jogo dentro do Maracanã. Decepcionado, torcedor sai daqui decepcionado e preocupado, até porque no próximo jogo a vantagem do empate segue do Nova Iguaçu. Bom, Emiliano, meus amigos do Vasco, tá na hora, hein? Cabeça no lugar, porque domingo que vem teremos obrigatoriamente que vencer a partida. Agora é com vocês, que o Vasco treine e consiga se preparar. Tranquilo? Por aqui eu me despeço e eu volto daqui a pouquinho com mais informações.